Amém? Vamos ver, Êxodo capítulo 3. É um livro que existe na maioria das Bíblias. Insiste aí, quem sabe na sua tem. Êxodo 3. Quem achou, fala amém. Só um pouquinho. Mais um tempo, mais um tempo. Quem achou, fala amém. Menos da metade. Então olha para o seu vizinho, vê se ele está sem Bíblia e aproxima a sua Bíblia perto dele para ele ler a Bíblia, porque se o sermão for ruim, a Bíblia nunca é. Então nós vamos ler a Bíblia. Agora, quantas Bíblias de papel tem aqui? Deixa eu ver. Levanta aí as de papel. Agora nós vamos ganhar. Quantas Bíblias eletrônicas? Deixa eu ver. Bíblias eletrônicas. Ih, que perdemos, hein? Deixa eu falar uma coisa ao pessoal da Bíblia eletrônica. Compra uma de papel. Lá onde eu moro fala de backup, de reserva. Sabe por quê? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ai, você veio aqui assustar a gente? Não, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você sabe que o tio Elon, o Musk, ele é dono de 70% dos satélites de internet que estão aqui em cima? Você já pensou se algum juiz na América Latina brigar com ele e ele ficar de mal com o juiz e não apertar o botão de liga? Não tem internet amanhã. Você sabia que se o planeta Terra ficar sem internet uma semana, o prejuízo no planeta é de 400 trilhões de dólares? A gente não consegue mais viver sem essa nhaca, né? Então, deixa eu falar uma coisa para você, compra uma de papel, porque se acabar a internet ou acabar a energia elétrica, você tem pelo menos uma Bíblia de papel. E como faz se acabar a energia elétrica? Compra uns 40 maços de fósforo, caixinha de fósforo. Ainda existe isso, não existe? Compra caixinha de fósforo, uns 40 pacotes. E compra uns 30, 40 pacotes de vela. Nem se preocupe com a cor, porque não faz diferença nenhuma para nós. Porque se acabar a energia elétrica, você acende a vela e pode ler a Bíblia no papel. Amém? Não, amém estava fraco. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu desconfio que vai acabar tudo de papel. Eles vão justificar que está poluindo muito, não tem espaço para plantar comida, e nós precisamos parar com essa história de plantar árvore, cortar árvore e fazer papel. E quando a Bíblia for só eletrônica, não tenham dúvidas, eles deturparão a Escritura. Eles modificarão o sentido das coisas. Já tem tantas tentativas de Bíblias de papel errada. Imagine quando não tiver nenhuma de papel para a gente conferir o que está lá no celular. Tem uma Bíblia de papel, amém ou não amém? Nossa, o pessoal está desanimado. Vamos lá, Êxodo 3. Vou ler na NVI. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. E o tio Moisés ficou impressionado e pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus clamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse para ele: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 7. Aqui vem a nossa palavra hoje à noite, a mensagem de Deus para você. Versículo 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus líderes, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Versículo 10. Versículo 10. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito
o meu povo, os israelitas. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, já temos orado, já temos estado na sua presença, nós lemos a Bíblia é a sua palavra, foi a sua palavra que entrou na minha cabeça, mas agora a sua palavra corre um risco enorme de se misturar às tranqueiras da minha cachola, e quando pela minha boca sair, já não ser mais a sua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, vigia a sua palavra na minha cabeça, a fim de que, quando pela minha boca ela sair, ainda ser a sua palavra, e que ela traga consolação, alegria, esperança e envolvimento com a tua causa, hoje à noite, em nome de Jesus Cristo, no nome forte de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu podia falar algumas coisas nesse trecho, mas não vai dar tempo de falar tudo. Por exemplo, falar sobre tire as sandálias dos teus pés. Ele diz, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Seria legal pregar sobre isso. Onde é o lugar santo? Todo lugar que um crente pisa tem que ser santificado pela presença do pé santo que está ali. Por outro lado também, se você for no deserto da Palestina, eu só fui lá uma vez, entre Belém e Jerusalém, e ali no deserto da Palestina, não é areião, são buracos, montanhas, precipícios e muita pedra solta, pontiaguda. Então andar naquele lugar descalço significa, presta atenção, onde você, filho do Deus Altíssimo, está metendo o seu pé. Podia pregar sobre isso. Podia pregar sobre o cajado de Moisés. O cajado de Moisés é um instrumento de trabalho de Moisés. Mas quando Moisés entrega o cajado para Deus, agora o cajado é de Deus na mão do Moisés. Qual a diferença? O cajado de Moisés é um instrumento de trabalho. O cajado de Deus na mão de Moisés é um instrumento de operar milagres. Por que você não entrega o instrumento de trabalho para o Senhor? É o teu carro, é o teu computador, é a tua voz, é o que está na sua cabeça? Entrega para o Senhor. Quem sabe Ele faz o mesmo com você. O cajado de Deus na mão do Moisés foi o cajado de operar milagres. Amém ou não amém? Muito bem. Mas também podia pregar sobre Moisés, o homem da tecnologia. Moisés foi o homem mais tecnológico do mundo. Foi o homem que pela primeira vez conversou com Alexa. A sarça, oi dona sarça, quem está aí? Eu, o Senhor. Só que não era inteligência artificial, era inteligência sobrenatural. O Moisés foi o primeiro homem a usar 2 tablets. E ainda baixou das nuvens. Ele era tecnológico, não era? Foi o primeiro homem a enviar 12 influencers para vigiar a terra. Ele era tecnológico. Agora as más línguas dizem que ele era mexicano coiote, que ele atravessava as pessoas pela água para levar para a terra prometida. Mas não sei. Mas o que eu queria falar para você hoje à noite é que aqui tem uma mensagem de Deus para você. Fala amém. Eu creio nisso e eu quero isso para mim. Tem uma mensagem de Deus para você, dividida em 4 partes bem rapidinhas. Primeiro, versículo 7, Deus está dizendo para o Moisés, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo onde eles moram. Deus está vendo você. 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 Você não passa desapercebido de Deus. Deus tem visto você. Nada pode esconder você dos olhos de Deus. Ele tem visto você. Às vezes você diz, ninguém vê pelo que eu estou passando. Ele vê. Ele vê você. Ele vê você. Ele vê você. Ele vê você. Aleluia. Ele me vê o tempo todo. Ele nunca me perde de vista. Os olhos deles estão sobre mim o tempo todo. Amém ou não amém? Segunda mensagem de Deus aqui. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Deus tem ouvido o seu clamor, Deus tem ouvido o seu choro, Deus tem ouvido o seu gemido, Deus tem ouvido a sua oração, Deus tem ouvido até aquele gemido que você não solta, Deus tem ouvido as dores do seu coração, Ele tem ouvido tudo que você fala, toda palavra que sai da tua boca, Ele já tem ouvido. O Senhor ouve a sua oração, o Senhor ouve o seu clamor, o Senhor te ouve.
Ah, mas não é só aquela irmãzinha do círculo de oração que tem o joelho que parece um joelho de camelo, de tanto que ela fica ajoelhada. Não é só dela que Deus ouve. Não, dela Deus tem medo. Mas Deus ouve a sua oração. Ele ouve a sua oração. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse que antes mesmo que as palavras venham à sua boca, o Senhor já sabe. Aleluia. Pode orar, pode falar com Ele, porque Ele ouve você. Se alguém diz para você que Deus não te ouve, é mentira. A palavra de Deus diz: eu ouço você, eu tenho ouvido. Quer dizer, a palavra, o verbo ali, constantemente ouvindo você. Eu não paro de ouvir você, eu nunca perco a minha atenção de você. Os meus ouvidos constantemente, ininterruptamente estão voltados ao seu clamor, à sua oração, ao seu pedido, à sua necessidade, ao seu choro, ao seu gemido. O Senhor tem ouvido você. Fala glória a Deus. Saber que Ele ouve a gente. Terceiro, Ele diz para o Moisés: e eu sei o quanto o meu povo tem sofrido. O Senhor sabe o quanto você tem sofrido. O Senhor sabe a profundidade da sua dor, a extensão da sua dor, a dimensão da sua dor. O Senhor sabe avaliar perfeitamente o sofrimento pelo qual você está passando. Às vezes você pode dizer assim: ninguém sabe o quanto dói aqui dentro. Ele sabe. O Senhor sabe o quanto você tem sofrido, meu irmão, minha irmã. Talvez eu não consiga entender o seu sofrimento. Talvez ninguém consiga entender o seu sofrimento. Talvez você também não consiga entender perfeitamente o sofrimento de outra pessoa. 3 ou 4 meses depois que meu filho faleceu, um médico da igreja nos procurou e disse: Nassif, você sabe que a qualquer estímulo de dor, o corpo humano reage de forma absoluta? Eu falei: doutor, que frase linda, mas o que significa? Aí ele me explicou: a qualquer estímulo de dor física ou emocional, o corpo como um todo reage contra aquela dor, de maneira que a pessoa que está sofrendo aquele sofrimento, para ela é a maior dor do mundo. E nunca vá dizer a ninguém que a sua dor é a maior dor do que o outro, porque a dor para aquela pessoa é a maior dor do mundo. Eu falei: sim, senhor. Passado uns dias eu estou andando no corredor da igreja e vem um sujeito no corredor grandão, mais alto que eu, e ele lá, eles me chamam Nassifão, deve ser em homenagem à musculatura, e eles falam: Nassifão. E quando ele disse Nassifão, que eu olhei para ele, ele começou a chorar. Mas ele chorava muito. Ele chorava: Nassifão, Nassifão. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? E ele se aproximou de mim e disse: Nassifão, agora eu sei, agora eu entendo a tua dor, Nassifão. E chorava, e não falava o que tinha acontecido. E ele me abraçou, chorou, lavou minha camisa de tanto que ele chorou. E aí eu empurrei com todas as forças e falei: pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele falou: Nassifão, cara, agora eu entendo a sua dor. Ontem à noite, desse jeito, parecia Chiquinha. E ele chorando, ele disse: Nassifão, agora eu entendo a tua dor. Ontem à noite, o meu cachorrinho morreu atropelado. Esse cara está comparando meu filho com o cão dele. Eu vou matar. Aí eu lembrei do que o médico falou. Falei: ô mano, me abraça aí, chora pelo cão que eu vou chorar pelo Rafa. Sabe por quê? Ele não consegue entender minha dor. Eu não consigo entender plenamente a sua. 2 noites atrás, eu estava pregando numa igreja bem pequena aqui em Curitiba, e o pastor tinha perdido o filho dele, 42 anos de idade. Há 3 anos atrás, o filho se suicidou, o homem estava desesperado. Eu não consigo entender aquela dor, mas ele achou que porque eu também perdi um filho, ele podia falar.
E ele podia falar o que ele quisesse, e ele podia falar o que ele quisesse. Ele jamais seria repreendido por mim, porque todas as pessoas em volta o repreendiam. O senhor não é um homem de Deus, como assim está falando tudo isso? E ele engole o choro, e ele está adoecendo. Ele já perdeu 30 quilos, a diabetes foi para cima, para baixo, para o lado esquerdo, para o lado direito. O coração dele está querendo falhar, está tudo complicado, porque ele não consegue pôr a dor dele para fora, mas pode botar. A gente não consegue entender a dor dos outros, mas o Senhor conhece a sua dor. Amém? Amém? E em quarto lugar, ele disse para Moisés: Moisés, tenho visto o sofrimento do meu povo, tenho ouvido o clamor da minha gente, sei o quanto eles estão sofrendo, por isso, versículo 8, por isso desci para livrá-los. A mensagem de Deus para você hoje à noite é: Deus tem visto você, Deus tem ouvido você, Deus sabe o quanto você tem sofrendo, por isso Ele hoje desce nesse lugar para ser o seu libertador. E eu oro para que hoje à noite seja a noite da grande libertação da sua vida, daquilo que você precisa ser liberto, que o Senhor venha e te dê esse livramento hoje. Amém ou não amém? Agora eu não sei quando é o hoje de Deus para você. Lembra quando Jesus Cristo está chegando lá na Betânia e o amigo dele, Lazinho, estava morto fazia 4 dias, e aí as irmãs estão falando com Jesus, e para uma delas ele diz assim: eu não disse que se creres verás a glória de Deus? O que o Senhor estava dizendo para ela? Se você crer no presente, verás no futuro a glória de Deus. Eu não sei quando é o futuro da glória de Deus para você. Eu não sei quando é o futuro da descida do Senhor como seu libertador da sua enfermidade, do seu desemprego, do problema em casa, do filho com necessidades. Eu não sei do que você precisa de livramento, e não sei quando é o momento que o Senhor desce, mas o Senhor Jesus disse: crê hoje e verás daqui a pouco. Pode ser que o futuro para você seja daqui 5 minutos, pode ser amanhã, depois de amanhã, mas não importa. O que você tem que fazer cada dia: eu creio hoje, eu creio hoje. Ele tem me visto, Ele tem me ouvido, Ele sabe o quanto eu estou sofrendo, e eu sei que no hoje de Deus Ele desce para operar milagres na minha vida. Amém ou não amém? Crê hoje e deixa para daqui a pouco a manifestação dele, que ela virá, ela virá. Amém ou não amém? Eu vou te dar uma garantia: se ela não vir aqui, na eternidade vem. Sempre. Amém ou não amém? Aí o que eu faço diante dessa mensagem? O que eu faço com essa mensagem agora? Eu sei que Ele me vê, eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele sabe o quanto eu sofro, eu sei que Ele sempre desce para ser o meu libertador. Ele já desceu na cruz do Calvário, mas Ele pode descer para operar milagres na minha vida. O que eu faço com isso? Bem, primeiro, pode baixar um pouquinho os seus níveis de ansiedade. Na viagem para cá, minha esposa e eu conversando, falei: amor, eu tenho igrejas para pregar, empresas para atender, até o final de junho. De julho para frente, a agenda está em branco. Mas eu não me preocupo, porque Deus sabe. Isso é para Ele. A gente tem que viver o hoje, porque Ele está vendo a gente, Ele já tem ouvido a gente. Ele sabe o quanto nós precisamos dEle, das intervenções dEle na nossa vida. Então agora, baixa a ansiedade. Tu sabes. A mulher de Provérbios 31. Lembra Provérbios 31? Lembra não? Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. Você lembra que tem uma pergunta lá? Quem a achará? Ninguém, porque eu achei. Está aqui. Outro dia eu cheguei para a Lucinha e falei assim: amor, sabe por que em Provérbios está escrito quem achará? A Mulher Maravilha. Ela falou: por quê? Falou: porque eu já encontrei. Você é a mulher maravilhosa que eu pedi para Deus. Eu falei: Senhor, eu quero aquela mulher maravilhosa. Eu quero aquela mulher assim, assim. E enchi de adjetivos para Deus. E Deus me ouviu, amor. Deus me deu você. E eu pensei que ela ia falar: sabe o que ela falou para mim? Por que eu não fiz a mesma oração? O problema é, quando você pede para Deus a mulher perfeita, Ele te dá, mas você vai estar sempre errado. Não é? Você já casou? Tem gente que não casou aí? Levanta a mão.
Não, com força. Quem não casou ainda, levanta a mão. Agora, presta atenção. Quem quer se casar um dia, levanta a mão. Com força. É legal, porque essa história de casamento só tem aqui no andar de baixo. No andar de cima não tem mais. Se quiser saber como que é, tem que ser no andar de baixo. Mas Deus te abençoe. Você não sabe o que você está querendo. Deus te abençoe. É verdade. Mas olha, deixa eu dizer, por que eu estou citando o Provérbios 31? Porque o versículo 25 é o versículo que me desafia. No versículo 25 está escrito assim: aquela mulher se veste de honra e dignidade. Ok. Mas a segunda parte do versículo mexe comigo, porque ele diz assim: e ela ri do futuro. Ela não sabia o que ia acontecer amanhã na vida dela. Eu também não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer no planeta, se vai ficar tudo bem ou tudo ruim. Eu não sei. Mas eu dou risada do amanhã, porque Ele sabe. Amém ou não amém? Então, quando eu sei que Ele me ouve, que Ele me vê, que Ele me ouve, que Ele sabe o quanto eu sofro, que Ele desce, que Ele está do meu lado, que Ele é Emmanuel, Deus conosco, Deus dentro de mim, pela pessoa do Espírito Santo, eu não preciso mais ficar ansioso, tanto assim, pelo amanhã. Amém? Mas segundo, para mim, saber tudo isso mudou meu jeito de orar. E o que eu vou falar não é que é o certo, eu vou falar só o meu jeito de orar. Quando eu li na Bíblia que Deus me vê, Deus me ouve, sabe o quanto eu sofro e Ele está do meu lado, eu não preciso mais contar para Ele o que eu estou passando. Pode falar para Ele: ai Senhor, eu ando tão doente, ai Senhor, meu coração está disparando, ai Senhor, meu estômago dói, ai Senhor, as minhas pernas estão doendo, ai Senhor, eu estou com dor de cabeça. Pode falar para Ele? Pode. Muitos salmos, o salmista está contando para Deus tudo o que está acontecendo com eles, como se Deus não soubesse. Então você pode orar desse jeito? Pode, de repente é o jeito de você desabafar na presença de Deus. Mas para mim, eu não preciso mais contar para Ele o que está acontecendo, porque Ele já sabe. Às vezes eu fico imaginando, quando eu conto para Deus tudo o que está acontecendo comigo: Senhor, está passando isso, passando aquilo, aconteceu isso, aquele, aconteceu assim, assim, assado. Acho que Deus está lá no céu. Ai meu Deus do céu, já sei. Porque Ele já sabe. Jesus Cristo disse: antes que as palavras venham à tua boca, o Pai já sabe. Então, eu comecei a mudar a história. Eu comecei, em vez de falar para Ele tudo o que estava acontecendo, Ele me ensinou a falar aleluia e glória a Deus. Vou te contar uma história rapidinho. Há uns anos atrás, eu nunca tinha tido, e pela primeira vez eu tive uma enxaqueca. É uma dor complicada na cabeça, que eu não sei como que a cabeça não explode, que dói muito. Os médicos fizeram trilhões de exames na minha cachola, eles não encontraram nada. Não era comida, não era bebida, não era café, não era nada que me dava dor de cabeça. De repente me dava dor de cabeça. E os médicos não descobriram. Eu descobri o que era. Os médicos não descobriram, mas eu descobri. Os meus avós, por parte de papai, eles vieram da Síria para o Rio de Janeiro, em 1920. Papai nasceu no Rio, carioca, filho de muçulmano, foi muçulmano da boca para fora. Papai era muçulmano, falava que era muçulmano, mas não era nada, não praticava nada, a não ser uma doutrina. Papai só praticou uma doutrina do islamismo. Esse ele foi fiel, ele tinha muita mulher. Papai, Então, e aí os meus avós, por parte de mamãe, os meus avós, por parte de mamãe, a minha avó nasceu na Itália, filha de judeus que trocaram o nome deles para fugir da perseguição nazista e resolveram pegar um navio e vir para o Brasil. E a minha avó chegou pequenininha e o meu pai nasceu no Rio de Janeiro. E aí a minha avó teve um filho, outro filho, e teve uma filha que foi mamãe. E mamãe morava em São Paulo, e vovô mudou do Rio para São Paulo. E aí o meu pai encontrou minha mãe, e eles se casaram sem saber da história anterior deles. E eu descobri porque eu tenho enxaqueca. Eu tenho uma faixa de Gaza na cabeça, os neurônios árabes quebrando o pau com os neurônios judeus o tempo todo aqui dentro. Eu falei: Deus, não é justo. Agar e Sara quebraram o pau há 6.000 anos atrás e vieram se encontrar na minha cabeça. Não é bom. Dói pra caramba. E aí eu pensei que eu ia morrer na primeira vez.
Aí ela ficou umas 4 horas, me jogou no chão, eu tinha tontura, eu vomitava, doía a minha cabeça, era um estrago. E aí depois pegou outra vez, foi para 6 horas. E o pico de enxaqueca que eu tive foram 12 horas. E aí eu ficava no banheiro, no chão do banheiro, eu ficava lá, deitado no chão, e enfiando a cabeça assim contra a parede para ver se diminuía. E quando o vômito vinha, eu escalava o vaso sanitário e vomitava, 12 horas vomitando. Passava 3, 4 semanas depois com dor nas costelas, de tanta força que eu fazia, vomitando, era terrível. E quando me dava essas crises, era a família inteira desesperada, orando, clamando: Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. E eu só gritava. Eu já sou velhinho, eu não fico muito preocupado com as piadas que as pessoas fazem de mim, com o que elas pensam de mim, isso é tudo problema dela. Outro dia uma criança olhou para mim e falou assim: você é o Papai Noel? Eu falei: acho que sim, mas eu não vim de vermelho porque não é dezembro. Mas aí eu estava pregando no outro dia, eu estava com um paletó azul, uma blusa azul, e um menino falou assim: você é o Papai Smurf? Então, eu não ligo o que as pessoas falam, né? E daí, né? Então, e as más línguas dizem que o Cláudio Duarte me imita. Eu não sei, melhor do que o Lula, mas também já fui parecido com ele. Então, não se incomoda. Então, quando tem dor, eu grito. Uai, dor é para gritar. E aquela dor era muito grande, muito forte, e eu ficava gritando no banheiro. A vizinha se escutava, não queria nem sair, mais alto ainda. Lindo, deixe-o à vontade, viu? Isso aí é louvor para o Senhor. Você sabia, né? Você é felizardo. Deus só dá filhos especiais a pais especiais, viu? Então, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus falou assim para mim: esse aí está sem graça para caramba. Eu falei: Espírito Santo, não é você, que eu sou batista, você está falando comigo? Aí o Espírito Santo falou: sou eu sim, esse A aí está muito bobo, vamos melhorar esse A. Eu falei: como? Na minha dor, gritando. Ele disse assim: por que você não põe um aleluia depois do berro? Eu falei: como assim? Você não está falando por que você não põe um aleluia? Aí fica aleluia. Treina ele. Aleluia. Aí eu gritava: aleluia. Você fala eu falo aleluia, vai. Cadê o A? Aleluia! Aí, era o que Deus mandou eu fazer. Aí eu ficava lá, em vez de só gritar, Deus falou: que grito mais, sem objetivo nenhum. Aí eu comecei a gritar aleluia. Gente, batista falar aleluia é só quando está doendo. Aí eu falava aleluia. Aí, você sabe que baixou para umas 6 horas a próxima? Aí quando ela me pegou de novo, eu falei: opa, eu vou já direto no aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus falou: dá para dar uma melhorada? Eu falei: como assim? Não dá para pôr um glória a Deus? Eu falei: Deus está doendo. Não põe um glória a Deus. Aí eu falava: Deus, não é possível que é você. Não, sou eu sim. Aí eu comecei a falar: aleluia, glória a Deus. E um dia embolou o glória a Deus com aleluia, com glória a Deus. Saiu língua estranha. E batista falando língua estranha é milagre. E aí, aleluia, e não é que baixou para 4 horas? Aí deu de novo. Eu falei: já sei, aleluia, glória a Deus, língua estranha, comigo mesmo. E aí aquela, aleluia, glória a Deus, lá no banheiro com a cara enfiada na parede. Aí o Senhor falou assim para mim: vamos melhorar esse louvor? Eu falei: Senhor, para com isso, não sei mais o que eu faço. E aí o Senhor falou: dá para rir? Eu falei: ri no meio dessa, sai, não é Deus que está aqui, sai. Como assim rir com a dor que eu estou? E Deus falou: tem que ter paciência com o Batista. Sou eu sim. Eu falei: mas como assim? Você vai mandar eu rir? E no meio daquela dor, Deus falando comigo, eu, aleluia, glória a Deus, não dá para rir. E quando eu falei que não dava para rir, eu comecei a rir. E eu comecei a dar risada. Minha mulher entrou no banheiro e falou: eu não acredito que você estava mentindo para a gente. Nós lá embaixo orando que nem uns desesperados, e você dando risada da gente. Isso é maldade. Eu falo: sabe o que ela falou? Enlouqueceu e saiu do banheiro. Nunca mais eu tive.
O que eu estou ensinando para você, que se você na sua dificuldade, na sua luta, no seu sofrimento, na sua dor, no seu perrengue agudo, no seu enfrentamento de lutas terríveis, você ficar falando glória a Deus, aleluia, e dar risada, você vai ser curado? Não. Eu estou dizendo que Deus falou para mim, em vez de você contar para mim o que eu já sei, por que você não me glorifica? Amém? No seu sofrimento, Deus já sabe. Pode falar para Ele? Pode, mas eu não perderia tempo. Eu usaria o meu tempo para dizer aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Primeiro, agrada o Senhor. Segundo, você lembra da fornalha? Lembra dos 3 na fornalha? Sadraque, Mesaque e o Abde. O africano lá. Todo mundo olhando para eles. E aí, o imperador lá falou assim: quantos nós jogamos? E o menino entrou no computador para ter certeza e disse: 3. Ele disse: mas eu estou vendo 4. E o quarto tem a cara do filho de um Deus. E tem mais, eles estão passeando no meio do fogo. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nós pensamos que as pessoas crerão no nosso Deus quando eles virem ou ouvirem o nosso testemunho de vitória. Mas a maioria das pessoas vão se converter não quando nós ganharmos vitória, mas por ver o nosso comportamento na hora do sofrimento. É na hora do sofrimento que os teus filhos vão crer no seu Deus ou não. Se na hora do sofrimento você está, glória a Deus, aleluia, nós temos um Deus todo poderoso, Ele sabe tudo da nossa vida, nós vamos louvá-lo até que a coisa mude, nós continuaremos crendo, os seus filhos vão dizer: o Deus de papai e mamãe é Deus forte. Mas se no sofrimento fala: cadê Deus? Para quem? Na igreja? Não creio mais nada. Seus filhos vão dizer: eu nunca vou crer no Deus de mamãe, porque Ele é fajuto. No teu sofrimento, dá glória a Deus e aleluia. Melhor para Ele, melhor para o seu testemunho, amém? Mas aí Deus falou assim para mim: vamos melhorar mais? Eu falei: para com isso. Deus disse para mim: por que em vez em quando, ou em todas as vezes que você estiver sofrendo, você não diz para mim assim: Deus, há algo que eu deva fazer nesta situação? Deixe-me dizer uma coisa: Deus não precisa de você para fazer nenhum milagre. Deus não precisa de você para fazer nenhum milagre. Deus não precisa de você para fazer nenhum milagre. Mas de vez em quando Ele perde a sua parceria. Olha, ele vai lá em Betânia, o Lazinho está morto há 4 dias, cheirando mal. Sabe o que significa cheirando mal? Os bichos já estão comendo Lázaro por dentro. Ele já está apodrecendo. Jesus começa a chorar na frente da catacumba. Os judeus falam assim: olha como ele gostava de Lazinho, porque ele não veio antes. Se ele tivesse vindo antes, Lazinho não teria morrido. A Marta falou: por que você não veio antes? Se ele não tivesse vindo antes, o Lazinho não teria morrido. A Maria diz: por que você não veio antes? Se ele tivesse chegado antes, Lazinho não teria morrido. Os discípulos disseram: por que Jesus não veio antes? Se ele tivesse vindo antes, Lazinho não teria morrido. Ou seja, os discípulos, os judeus, Marta e Maria, acreditavam que a causa mortes de Lázaro era a ausência de Jesus. Aí Jesus fica chorando e fala assim para a galera: tirem a pedra. Quê? Tirem a pedra. Ah, peraí, Jesus tinha que assistir mais filmes de Steven Spielberg, que é judeu também, que tem uma criatividade enorme. Ele podia olhar para aquela pedra, sair raio laser do olho dele, explodir a pedra e cair confete azul e cor-de-rosa em cima de todo mundo. Ou ele podia olhar para a pedra e fazer a pedra levitar e sentar daquele lado tranquilamente. Por que que ele vai ressuscitar? Você sabe como é difícil ressuscitar morto? Você já imaginou para pensar como é difícil? 4 dias morto, ele tem que falar para todos os bichos: devolva tudo, vomita tudo que vocês comeram e põe no lugar certo. A aveia só tem farinha, tem que virar sangue. O coração está parado, preto, tem que ficar vermelhinho. Os pulmões parecem 2 bexiguinhas murchas, enche de novo. O cérebro está apagado, acende a eletricidade do cérebro. É muito complicado ressuscitar um morto depois de 4 dias. Se Jesus sabe ressuscitar um morto, por que ele precisa que alguém tire a pedra? Não sei, mas às vezes Deus quer fazer milagres em parceria com o seu povo. Deixe-me dizer uma coisa para você:
Quem sabe você já sabe bem qual é a pedra que você tem que tirar, e porque você ainda não tirou, o milagre dele ainda não veio. Talvez Deus já tenha dito para você: para de tratar mal a tua mulher, e você ainda não parou e nenhum milagre veio. Talvez Deus tenha dito para você: para de responder desse jeito para a tua mãe, e não sabe, porque nenhum milagre chegou. Qual é a pedra que Deus mandou você tirar e você não tirou ainda? Quando você estiver sofrendo, fala: Senhor, há algo que eu deva fazer? Se Deus não te revelar nada, descansa, Ele vai operar sozinho. Mas se Ele mandar você fazer alguma coisa, é porque Ele sabe que você terá condições de o fazer. Quando Ele disse: tirem a pedra, Ele disse para um grupo de pessoas que teriam condições de rolar a pedra. Se Deus te mandar fazer alguma coisa, é porque você tem capacidade, competência, força, inteligência para o fazer. Deus não vai pedir para você fazer nada sobrenatural ou além das suas forças. Então, se Deus mandar você fazer alguma coisa, faz imediatamente, porque enquanto você não fizer o que você pode e sabe fazer, Ele não fará o que só Ele pode fazer. Põe no Instagram e me marca: a obediência é a véspera do milagre. Se Ele revelar, faz imediatamente, porque aí vem a bênção dele. Amém? Amém ou não amém? Tem mais 5 minutos, pastor? Falar do convite de Deus para nós agora. Aí Deus diz assim: estou te vendo, estou te ouvindo, sei o quanto você sofre, já desci, estou dentro de você, se você tem Jesus no coração, já habito no teu peito, na pessoa do Espírito Santo, estou junto com você para ser o seu livrador, trazer seu livramento, trazer a tua bênção, tá? Então você já sabe disso. Agora Deus diz para você o mesmo que Ele disse para o Moisés: Moisés, agora vai e seja o meu instrumento de libertação de meu povo. Vai lá e diz para Faraó: seu Faraó, o senhor não vai entender nada se eu contar a história para o senhor do jeito que aconteceu, o senhor não vai acreditar, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor: é para o senhor libertar o povo tudo aí e deixar eles embora. Faraó disse: não, veio praga. Aí Moisés volta e fala: seu Faraó, Deus falou que é para o senhor libertar. Ele disse: não, outra praga. Moisés se converteu num bruxo, com varinha e tudo? Não. Cada praga daquela era um deus dos egípcios. Deus estava destruindo os deuses deles, ensinando-os que Deus é Deus. Aqueles lá não passam de ídolos mentirosos, e Deus é quem controla. Mas aí o Moisés falou: oh, Deus, eu não posso. E Deus falou: por quê? Ele disse: porque eu sou gago. E Deus riu lá no céu: cara, eu sei que você é gago. Eu te construí no ventre da tua mãe. Eu sei como é que a gravidez dela foi complicada. Você nasceu meio às pressas, meio escondido, te taparam, te botaram no barquinho, jogaram no rio. Não é à toa que você está meio gago, você nem conseguia nem chorar direito. Eu sei tudo o que aconteceu na sua vida, mas tudo que aconteceu na sua vida é importante para mim. Eu vou usar toda essa coisa que aconteceu com você. Você vai lá. Ele falou: mas eu não consigo. Não tem problema, eu boto o Arão para interpretar você. Mas você vai. Ele falou: mas eu não sei nada sobre você. Mas vai. O Moisés começou a dar desculpas. Deixe-me dizer para você: Deus te vê, Deus te ouve, Deus tem ouvido o seu clamor, Deus sabe o quanto você sofre, Deus desceu para ser o seu livrador, que é? Livrar? Sei lá, aquele que vai te livrar. Mas antes mesmo que todo livramento do qual você necessita chegue à sua vida, hoje Ele te chama para ser um instrumento dEle para livrar pessoas da escravidão aí na rua. Deus te chama para ser instrumento de libertação dEle ao povo de Paranaguá. Poucos améns, porque agora você já sabe o que significa amém. Eu creio nisso, quero que você faça exatamente isso comigo. Talvez você vá dar desculpas como Moisés: não, mas Deus falou: Moisés, eu não quero nada do que você é. E olha que nessa altura, o Moisés
tinha vivido já 40 anos no Egito, e a Bíblia Sagrada diz que Moisés era versado em todas as ciências do Egito. Se você ler Atos capítulo 7, você vai ver Paulo falando, o Moisés era pós-doutorado em todas as ciências do Egito. Eles sabiam construir pirâmides, nós não sabemos até hoje. Eles sabiam falar de astronomia, a gente não sabe o que eles sabiam. Eles sabiam estratégias de guerra, eles sabiam leis. Quem estuda leis, estuda a legislação e o judiciário egípcio, depois o romano e depois o moderno, porque eles eram bons de operações de cirurgia, operações cirúrgicas. Eles sabiam fazer muitas coisas que nós não sabemos até hoje. E a Bíblia diz que Moisés era versado em todas as ciências do Egito. Ele era uma enciclopédia ambulante, mas Deus disse para ele, eu não quero nada do que você sabe, nem do que você tem, eu quero você. Moisés, eu quero você. Eu não quero nada de você, eu quero você. Se você falar, Senhor, eis-me aqui, eu vou realizar milagres através da sua vida, que você não é capaz de os realizar, mas eu quero você. Tudo que eu quero de você, Moisés, é que você fale para mim assim, tó eu pro você. Isso quer uma linguagem mais evangélica? Me consagro. Quando Moisés falou, tó eu para você, Deus começou a derramar aqueles milagres que confundiam os deuses dos egípcios. O que Moisés fez? Nada. E aí o Moisés está com o povo lá no deserto e tem um montão d'água na frente deles. Ninguém sabia nadar, não tinha colete salva-vidas. Eles olham para trás, o exército egípcio vem vindo. E aí ele fala com Deus. Deus diz para ele, Moisés, ergue o braço e a vara. E Moisés fez aquilo e eles passaram para enxuto. Foi o Moisés que operou o milagre? Não, foi Deus. Depois tinha uma nuvem em cima deles. De dia fazia sombrinha porque no deserto é muito calor. De noite era foguinho para esquentar o deserto porque de noite é muito frio. Quem fez? Deus. Por quê? Porque Moisés disse, tô eu para você. Caía maná todos os dias. Eles tinham comida fresca todas as manhãs. O sapato e a roupa não envelhecia. Saía água da pedra. Eles ganhavam guerras. Por quê? Moisés fez tudo aquilo? Não, foi Deus. Porque Moisés disse, tô eu para você. Então hoje à noite o Senhor vem até você para dizer, ei, eu quero você como meu instrumento de operar milagres nessa cidade, para trazer livramento a milhares dessa cidade. Amém? Amém? Eu creio assim, faz assim comigo. Amém? Amém. Deixa-me dizer uma coisa para você. O que é ser o libertador? O que é ser o libertador? É ganhar Paranaguá inteira para Cristo? Pode ser. Que Deus levante um desse auditório e se torne um evangelista tão ungido que ele ande pelas ruas e as pessoas vão caindo de joelhos se convertendo. Pode ser. Mas pode ser que Deus use você para ganhar uma única pessoa para Cristo. E você fala, é para isso que Deus me queria. Você não sabe o que Deus vai fazer com aquela pessoa. E através daquela pessoa. Quem ganhou Billy Graham para Cristo? Ninguém sabe. Mas a pessoa que levou Billy Graham aos pés de Jesus tinha um apóstolo Paulo moderno, ganhando mais gente para Cristo do que qualquer ser humano já ganhou no mundo. Quem ganhou Bill Bright para Cristo? Talvez você nem conheça o nome, mas ele fundou a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo no Brasil, Campus Crusade nos Estados Unidos, e ele inventou aquele folhetim, 4 leis espirituais. Quase 3 bilhões de seres humanos foram atingidos com aquele folhetinho. Quem ganhou Bill Bright para Cristo, não sei. Eu não sei quem você vai ganhar, mas Deus vai te usar. E necessariamente a libertação que Deus quer proporcionar para você nem sempre vai ser um evangelismo completo no primeiro dia, mas às vezes manifestar, encarnar Jesus para alguém. Mas se entrega para Ele, fala, tô eu para você, e deixa Ele usar a tua vida. Amém ou não amém? Talvez você fale, eu sou pior que Moisés. Eu tenho vergonha, não sei falar nada, eu morro de vergonha na frente das pessoas, eu não consigo. Deixa-me dizer uma coisa para você. Fui pregar um sermão parecido com esse numa igreja em São Paulo, zona leste de São Paulo, último bairro da cidade. A igreja era desse tamanho aqui. Tinha 40 pessoas, uma em cima das outras, de tão pequeno que era o espaço. Uma igreja pobre num bairro pobríssimo, paupérrimo. Tinha uma menina naquela igreja que era estudante universitária, ela era de outro bairro, mas ela amava aquela igreja, ela gostava de ir naquela igreja. Uma igreja batista daquelas hiper tradicionais. E ela tinha muita vergonha de tudo.
Quando ela ia fazer trabalho na escola, que tinha que apresentar o trabalho na universidade, ela tinha uma alergia emocional, trancava a garganta dela, ela precisava ser atendida, precisava de oxigênio, ela não conseguia falar na frente de ninguém, ela sofria para estudar. E eu falei, Deus quer você. Ela falou, Senhor, o Senhor me conhece, não vai dar. O Moisés ainda tinha uns negócios lá, tinha uma vara, eu não tenho nada. Eu tenho uma caneta, não vai dar. Senhor, não é comigo, eu não tenho condição, eu tenho vergonha de falar comigo no espelho, Senhor. E eu não sei nenhuma técnica de falar de Jesus para ninguém. E eu falava, Deus quer você. Você não vai operar nada, você não vai fazer nada. Quando você falar, tô eu para você, Ele vai fazer milagres através de você. Então ela falou, ok, Senhor, tô eu para o Senhor. No dia seguinte de manhã ela pegou o ônibus para a universidade no ponto inicial, a universidade era no ponto final. Ela sentou no último banco, quietinha, encolhidinha lá, com os livrinhos dela, bem quietinha. E aí o ônibus começa a circular e no meio do caminho entra uma garota que tinha um cabelo crespo, bonito, caindo por aqui, aquela calça transada, aquela camiseta diferenciada, aquela bolsa tiracolo que a bolsa batia aqui na perna dela, aquela menina hiper extrovertida. Ela entrou no ônibus e ainda lá nos degraus do ônibus ela disse, e aí moçada, é o seguinte galera, essa buzunfa aqui passa perto da universidade tal, mas gritando. Todo mundo fez assim para ela, assustados. E a menina do último banco fez assim. É ponto final lá. Ah, é? Então vou sentar do seu lado. E despencou. Pof! Virou para ela. Você estuda naquela universidade? Ela disse, eu também. Eu estou estudando relações internacionais. O que você está fazendo? Ela disse, pedagogia. Imagina, ela tinha vergonha de fazer pedagogia. Ai, pedagogia. Então, tá. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou amando, eu estou fazendo relações internacionais e tal, pensando numa carreira diplomática no futuro. E agora o meu professor mandou fazer um trabalho de movimentos populares e caiu para mim falar de crente. E o tal de crente falou que tem uma seita chamada evangélico. E aí eu estou tentando resolver isso aí. E eu já fui num monte de igreja. Você já foi em alguma igreja evangélica alguma vez? Então, deixa eu te falar, eu fui numa igreja evangélica que era um silêncio tão grande, que tinha a placa, silêncio, Deus está aqui. E entrou uma mosca, o diácono sou eu correndo atrás da mosca, porque ela estava fazendo barulho. Eu não entendi nada do que aconteceu naquele dia. Aí falaram para mim, vai em outras. Aí eu fui numa que o pessoal estava gritando tanto, mas eles gritavam, eles pulavam, eles levantavam os braços, eles sapateavam, eles davam volta, e eles gritavam muito, e eles falavam, acho que era árabe, eu não entendia o que eles estavam falando. Aí eu perguntei para um homem que estava lá, ô moço, o que está acontecendo aqui? E ele olhou para uma cara de bravo comigo e disse assim, é Deus operando. Aí eu pensei, deve ser sem anestesia, porque eles estão gritando muito. Aí, você já foi em igreja assim? E a outra, e não, menina, aí mandaram eu comprar uma tal de uma Bíblia. Eu fui comprar a Bíblia, que horror, um livro de capa preta, parece mais coisa de defunto. Não tem nenhum atrativo naquela capa horrorosa preta. E é desse tamanho, caro pra caramba. Comprei aquele tal daquela Bíblia, sem peça e cabeça. Eu não sei onde eu começo, onde eu termino. Eu não entendo nada que eles falam, sentai-vos, levantai-vos, não sei o que lá. Eu não entendo nada. Você já leu a Bíblia alguma vez? A crente, não! Bem alto no ônibus. Vai me dizer que você é crente. E ela, você sabe a Bíblia. Bem alto no ônibus, o ônibus todo sabendo tudo. E aí ela disse, falou, você me ensina a Bíblia. E a menina disse, Vou resumir a história porque o tempo acabou. A menina recebeu Jesus, se converteu, foi às águas do batismo, é uma serva do Deus Altíssimo hoje. Hoje o Senhor que te vê, que te ouve, que sabe o quanto você sofre, que desce para ser o seu libertador, também te chama, eu quero você para libertar o povo de Paranaguá. E não me dê desculpas. Se você sabe falar tá bom, eu vou te usar. Amém ou não amém? Então eu vou fazer 3 orações bem rápidas aqui, que o relógio está bravo comigo.
3 orações bem rápidas. Primeira oração, eu vou pedir que hoje seja o hoje de Deus para você. Que hoje seja o dia que Ele desce para ser o seu libertador. Então eu queria que você que já levantou hoje, já levantou sua oração, mais uma vez levantasse junto comigo. E eu queria que você, num gesto de fé, pegasse a sua vida, a sua dor, a sua necessidade, o seu sonho, o seu desejo, e você só fizesse assim por fé. Ele já está vendo, Ele já está ouvindo, e Ele sabe o quanto você está sofrendo. Se você precisa do libertador hoje, fica de pé no seu lugar. Espírito Santo de Deus, teu povo de pé nesse gesto, dizendo: eu sei que você está me vendo, eu sei que você tem me ouvido, eu sei que você conhece a profundidade da minha dor, do meu sofrimento, da minha necessidade, do meu clamor, do meu gemido, do meu choro. Eu sei que você sabe tudo a meu respeito. Então agora eu espero que o Senhor desça em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome poderoso, no nome forte de Jesus. Como pastor do Evangelho, junto com os pastores que estão nessa igreja, nós clamamos: desce Deus, desce agora sobre esta vida e traz o livramento, traz o milagre, traz a operação, traz a realização, traz as mudanças, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o teu povo te diz: aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E se há alguma coisa que qualquer um dos teus filhos e filhas precisem fazer, revela para eles agora o que eles têm que fazer, porque na obediência deles virá o teu milagre, em nome de Jesus, amém. Mais uma oração, senta, porque eu quero saber quem vai fazer essa oração. Senta rapidinho, espera aí, já vou. Quando vem a música aqui é para eu descer, né? Esse é o sinal, né? Já vou. Então agora outra oração que eu vou fazer. Quantas pessoas hoje à noite, com medo ou sem medo, com certeza ou sem certeza do que vai acontecer, pela fé, pode dizer para o Senhor: Senhor, tô eu para você. Se isso não é muito evangélico, você pode dizer assim: me consagro a Ti, me entrego nas Tuas mãos. Mas o que eu quero que você entenda é que você está dizendo: Deus, from now to forever, de hoje para sempre, I belong to you, eu te pertenço, eu sou pertencimento teu. Pega minha vida e usa como instrumento de libertação do povo de Paranaguá, do jeito que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, em qualquer circunstância. Me dá discernimento, e mesmo que eu não perceba nada, através de minha vida, realiza os milagres de libertação. Quem pode dizer isso para o Senhor? Fica de pé no seu lugar. Senhor Jesus, eis aqui um exército de libertadores e libertadoras. Paranaguá vai ser alcançada por Jesus Cristo. Paranaguá não será a mesma dessa noite em diante. O Senhor derramará milagres extraordinários nessa cidade, e através das tuas filhas. Usa-os agora, conforme o Senhor usa. Na hora que qualquer circunstância, usa a deles, eu te peço, como instrumentos poderosos de trazer ação ao povo de Paranaguá. Nós declaramos: eis aqui teu exército, manda um batismo de autoridade, um batismo de poder, um batismo de milagres extraordinários e inéditos na vida deles e através da vida deles nas ruas dessa cidade, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Ainda em pé, mais uma, ainda em pé. Eu não sei quantos de vocês vêm nessa igreja e já tem Jesus no seu coração. Sabe por que Jesus abriu os braços dele na cruz do Calvário? Porque ele não suportou. Sabe por que ele suportou abrir os braços dele na cruz do Calvário? Porque ele não suportaria passar a eternidade sem você. Quando a Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pela glória que lhe estava proposta, eu pedi ao Espírito Santo para me revelar que glória que era essa. E o Espírito Santo me falou: ele viu as pessoas que foram salvas. Era a alegria dele te ver no céu. Ele morreu na cruz por você. Você já entregou a sua vida para Jesus? Se você nunca com a sua boca
falou: Jesus, eu creio, entra na minha vida. Apóstolo Paulo diz em Romanos: crê com o coração e com a boca confessar. Abre tua boca agora, com uma frase simples, simples, simples. Diz para ele: Jesus, eu creio. Quer repetir comigo? Se você nunca fez essa oração, repete comigo. Solta a tua voz, voz alta, suficientemente alta para você mesmo ouvir a tua voz. Repete comigo. Se você nunca fez uma oração dessa, repete comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por minha causa. É verdade, sou uma pessoa pecadora, mas agora eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra na minha vida. Torne-se hoje o meu Deus, o meu Salvador. Muito obrigado, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém. Quantas pessoas fizeram essa oração pela primeira vez? Levante uma das mãos. Não vou te trazer aqui não vai dar tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, deixa eu dizer, eu não errei a oração. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele não quer que você permaneça onde você está. Ele quer de dentro de você começar uma nova e maravilhosa jornada de vida. E se você escolher essa igreja para ser a sua casa espiritual, nós desse lugar teremos a alegria de ajudar você a crescer em Jesus Cristo. Você que ergueu a mão, procure alguém dessa igreja e fala: eu fiz essa oração, e agora a igreja vai te abençoar para você crescer no conhecimento de Deus. Amém? Amém. Senhor Jesus, obrigado pela honra que o Senhor me deu de estar aqui com os teus filhos. Abençoa-os todos, dá uma noite gostosa para todos eles, uma semana abençoadíssima de milagres, de manifestações poderosas. Pai, obrigado pela vida de cada família aqui representada. Eu quero te agradecer por tudo, no nome poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém e amém.